Mas é um dia de cada vez. E a hora agora é da Sul-Americana, a única chance de título do Timão na temporada. É óbvio que a gente sempre tratou com importância, a gente estava focado também na Copa do Brasil, mas é uma competição onde a gente não pode desmerecer jamais. O Corinthians briga por títulos, já faz um bom tempo que não ganha títulos, né? E é mais uma oportunidade próxima que a gente tem aí de chegar cada vez mais perto da final. E é com isso que a gente vai para a Argentina, né? Voltar com essa classificação para quem sabe lá na frente disputar mais uma final de Sul-Americana. O Corinthians chega com vantagem no placar, construído lá na Neoquímica Arena por 1-0. E vai encontrar um verdadeiro caldeirão aqui na casa do Estudiantes de La Plata. Expectativa de estádio lotado, 30 mil torcedores. A área destinada aos visitantes é essa, 2.500 pessoas. Então é preciso atenção. Assim como o Corinthians conta com a força e o apoio da Fiel, o Estudiantes conta com Los Pinches, como são chamados os torcedores, para reverter o placar em casa. Juan Ramón Verón, um dos maiores ídolos da história do Estudiantes, tricampeão da Libertadores pelo clube, e pai do craque Juan Sebastián Verón, sabe como faz a diferença essa atmosfera. A gente sempre vem, o estádio está sempre lleno porque a gente acompanha muito o equipo. Isso ao equipo lhe dá muita energia. É um jogo valioso para um Corinthians que faz uma temporada instável. Se passar, chega em mais uma semifinal e pode pegar Fortaleza ou América Mineiro. Se não classificar, aumenta ainda mais a pressão para o derby do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue a 4 pontos do Z4. Precisa vencer. No entanto, é uma semana decisiva para o futuro do Alvinegro na temporada. Copa Sul-Americana ou Copa do Mundo para o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. A gente viu então o Gustavo Zupac conversando com La Bruja. Não é isso, Zupac? Figura lendária do futebol argentino, parabéns aí pela conversa. E que, claro, trouxe pra gente muito desse ambiente, nesse estádio tão peculiar e tão importante para o futebol sul-americano. O Corinthians vai ter mais esse fator para conseguir segurar vantagens, Zupac. Sem dúvida, Bruno. Só para dar um rápido contexto do estádio, ele é um estádio do início do século XX, assim, estádio que participou da história do Estudiantes em grandes momentos, mas que em 2005 entrou em reforma, né? O estádio foi demolido e reconstruído e ficou 14 anos em construção. O Estudiantes ficou 14 anos jogando em outro estádio aqui, o estádio único Diego Armando Maradona, até que esse estádio ficasse pronto. Em 2019, o time voltou para cá. Hoje é um estádio super moderno, tecnológico, muito bonito, instalações ótimas, gramado muito bom, um gramado com 90% de grama natural e 10% de grama sintética. É o único gramado da Argentina que tem um percentual de grama sintética. Outra curiosidade, o vestiário do Estudiantes é o maior vestiário da Argentina, com mais de 500 metros quadrados de vestiário. E é um caldeirão de fato, e o Corinthians vai sofrer para jogar aqui e defender a vantagem que tem, Bruno. Agora, o Zupac estava contando mais cedo pra gente, eu já vou mandar essa pergunta para você, tá, Mari? Antes a gente vai ver aí que hoje, hein, às 9h15, então, já tem a nossa transmissão de Estudiantes e Corinthians, mas claro, antes tem todo também o nosso pré-jogo aqui na ESPN, no Sport Center, e o pós-jogo também recheado com linha de passe tão tradicional. Então é uma cobertura completa nessa terça-feira para o Fã de Esportes. E aí, alguns destaques do time do Estudiantes, né? Entre eles, como a gente está vendo ali, o Bocelli, que tem 11 gols em 33 jogos. Claro, é uma figura bastante conhecida também do corintiano. O que eu ia te perguntar, Mara, é o seguinte. Mais cedo, o Zupac falou que tem uma dúvida ali do lado esquerdo. Se vai o Biro ou se vai o Romero. Qual você acha que seria a melhor opção? Olha, primeiro que vai ser um jogo difícil para o Corinthians, assim, é uma vantagem mínima, é um jogo fora, o Corinthians, a gente ainda não conseguiu decifrar, né, muito a cara do Corinthians,
as escolhas do Luxemburgo. A gente vê que ele tenta trabalhar jogo a jogo, adversário a adversário. É realmente uma dúvida, porque o Corinthians, quando perde o Roger Guedes, ele perde minimamente um entrosamento ali, né, entre os atacantes. E o Romero cresceu nessa ausência do Guedes, né? Já vinha sendo utilizado. O Biro tem muita personalidade, também deu opção interessante para o Luxemburgo. Eu não sei te responder qual dos dois que deve entrar hoje. Eu acho que talvez possa pesar um pouquinho da experiência, mas se o Luxemburgo imaginar que é uma vantagem até que minimamente para segurar o adversário, não sei te responder essa. Na primeira partida, a gente até cogitou a entrada do Wesley, não foi, Breler? Pela velocidade, mas era um outro contexto, né? Claro. Era o Corinthians em casa, precisando da vantagem, agora é o Corinthians fora de casa, tendo que segurar uma vantagem. O Wesley, embora tenha se destacado contra o São Paulo no jogo do Morumbi, ainda é jovem, oscila muito, natural. Então, o Romero, nesse sentido, é um jogador que passa mais confiança em termos de cumprimento de função tática, de experiência, de cancha para jogar nesse cenário adverso da Argentina. Mas, entendendo isso, até o lado esquerdo do Corinthians hoje é uma incógnita. Matheus Bidu ou Fábio Santos? Fábio Santos é o titular pelo tempo de casa, de experiência, mas aquele é um lado sem identidade desde que perdeu o Roger Guedes. Não tem o dono da posição lá na frente, o lateral esquerdo, dependendo do cenário, precisa mudar. E agora o problema com o zagueiro. O Murilo tinha tomado conta da posição, sai, ele vai com o Caetano ou vai com o Lucas Veríssimo? Lucas. Então, o Lucas é a tendência em termos técnicos. Você coloca ali, é um jogador que qualifica a saída de bola, mas ele tem entrado e jogado mais pelo lado direito, ocupado pelo Gil. Então, você já precisa fazer uma mudança. Então, tudo isso só confirma a dificuldade do trabalho do Vanderlei. Não é um trabalho dos mais simples, é um trabalho complexo, um trabalho de muita contenção de danos, e isso pode pesar na Argentina hoje. O time do Estudiantes é muito bem treinado, o Eduardo Domingues faz um bom trabalho por lá, tem jogadores rodados, cascudos, experientes como o Bocelli, o Andurra, o goleiro, mas tem ao mesmo tempo jovens como o Roleiser, que é o grande destaque do time. Então é um adversário bastante complicado e por isso hoje o Corinthians vai ter muita dificuldade para segurar esse resultado lá. O empate hoje vai ser muito comemorado porque garante a classificação, mas ainda assim não é fácil segurar o Estudiantes jogando em casa. Pelo que eu tô sentindo aqui, Zupac, a gente tá mais querendo, assim, ir pro lado de escalar o Romero. É isso? Você vem com a gente nessa ou não, Zupac? Eu tô com essa impressão, Bruno. E assim, até falei mais cedo, isso não é apuração, isso é impressão. É observação. O Romero cresceu nos últimos dias, né, nos últimos jogos, e acho que diante dessa indefinição, porque acho que o Biro é o que entrega mais taticamente ataque e defesa. O Wesley é o mais agudo, mas ele é inexperiente e talvez seja uma alternativa para segundo tempo mais do que para primeiro. Eu acho que todo o pacote, inclusive os últimos jogos, ou principalmente os últimos jogos, né? Acho que, enfim, nos últimos jogos, o Romero deu algum tipo de resposta que o coloque nessa discussão. Porque há 2 semanas, 3 semanas, o Romero sequer estaria na discussão. Mas ele vem dando pequenas respostas, que não são tão afirmativas, mas ele vem dando. E acho que, pelo contexto, eu, assim, a cada hora que passa, a minha desconfiança de que o Romero vai ser titular em um jogo dessa importância, ela aumenta. Quando você quiser, Bruno, a gente pode falar também sobre o Yuri Alberto, tá? A gente falou na primeira entrada sobre os números do Murilo, né? Valores e por que o Corinthians vendeu o Murilo. Temos também a apuração dos valores e por que o Corinthians recusou a proposta por hora do West Ham da Inglaterra pelo Yuri Alberto. Aliás, essa matéria, inclusive, já está no espn.com.br. Então, eu já vou entrar no espn.com.br, mas eu vou aproveitar para mostrar uma tela que destaca os jogadores que recentemente o Corinthians negociou. E é claro que isso acaba tendo um impacto também direto no trabalho do Vanderlei. Então, olha, saída dos jogadores nessa temporada. Então, Mantuano, Queiroz, Pedro Henrique, o Luan, ainda o Barleta, que agora está marcando um gol atrás do outro também no Ceará. Vou te contar também, hein? Eita, o Roger Guedes, o Adson e também o Murilo. Então, tem 8 jogadores aí. E agora essa questão envolvendo o Yuri Alberto, mas por enquanto não tem negócio, Zupac?
É isso, por enquanto não tem negócio. Para explicar de maneira bem didática, o Corinthians tem 50% do Yuri, os outros 50% são do Zenit da Rússia. O West Ham fez uma proposta de 18 milhões de euros por 60%. O que seriam esses 60%? 30% do Corinthians, 30% do Zenit. Aí o Corinthians ficaria com 20% e o Zenit ficaria com 20%. Então, 18 milhões por 60%, o Corinthians tem 30%, o Corinthians receberia 9 milhões, metade desse valor, e seguraria 20%, apostando em uma venda futura. Mas o Duílio Monteiro Alves não quer vender o Yuri Alberto, ponto. E também não quer vender por esse valor. Então, assim, de largada, o Duílio não quer negociar o atleta, porque entende que a janela está fechada para contratações com jogadores sob contrato, né, os que realmente interessam, porque sabe que o Yuri é a única peça para o setor, o Felipe Augusto, que é o atacante reserva, ele é muito novo, está muito cru, não é justo que ele assuma esse posto e seja cobrado por isso, e o Duílio está preocupado não só com o jogo de hoje, com uma eventual semifinal, mas com o brasileiro. O Corinthians não está seguro no Campeonato Brasileiro e a diretoria sabe, né? Então o Corinthians não quer vender o Yuri Alberto. Se fosse uma proposta irrecusável, a discussão seria reaberta para conversas, mas por esses valores, de fato, não interessa. O entorno do Yuri até achou boa a possibilidade. O Corinthians, diretoria, sequer conversou com o atleta, deixou ele focado no jogo, já que eu não vou aceitar, não vou nem tocar no assunto, cada um cuida do seu, esse foi o olhar da diretoria, mas por esses valores o Corinthians não negocia o Yuri Alberto, lembrando que o West Ham ou qualquer clube europeu tem até sexta-feira, 1º de setembro, aniversário do Corinthians, para tentar fechar esse negócio, mas por hora não tem papo com os ingleses pelo Yuri não, Bruno. Talvez seja parte até de uma negociação, e lembrando que recentemente, depois do jogo com o Goiás, o Alessandro ele deu uma entrevista muito franca, né, falando sobre a condição financeira também do Corinthians, e acho que vai ao encontro do que o Zupac fala. Dependendo do valor, o Corinthians não tem condição para argumentar, Breider. A mão do Duílio está coçando para vender, porque está terminando o mandato, uma das grandes promessas de campanha dele era sanear o clube financeiramente, e esse trabalho é árduo, a dívida do Corinthians continua muito alta. Então, o Corinthians, a necessidade de vender continua. Só que seria muito impopular também da parte do Duílio vender o Yuri Alberto depois dessa engenharia financeira que o Zupac descreveu. E o esforço que fez para ficar com o Yuri Alberto. Claro. O quanto gastou, o quanto abriu mão de outro jogador. Eu confesso, eu me perdi na conta toda ali. Porque é muito percentual que fica, que vai embora, o quanto você tem. E aí eu tentei fazer a mesma conta com os jogadores que ele negociou para ter o Yuri Alberto. Eu preciso desenhar, porque eu não consegui... Eu não sei se a proposta é boa ou não é. Mas jogadores, você tem algo impactante. Você perdeu Duqueiroz, Isso. Robert Renan, muito promissor. O Pedro, que você tem uma preferência de venda. Então, é algo que pesa para o Corinthians nesse momento. Você envolveu jogadores ativos importantes. O Mantuan também entra nessa conta. Então, entre jogadores, são 4 jovens jogadores e com potencial de valorização. E o Corinthians ficou com apenas 50% do Yuri Alberto. Outros 50% pertence ao Zenit. E se a gente analisar o valor, 18 milhões de euros por um centroavante, ok, podemos... Numa idade boa, jovem. Podemos começar a conversar, mas no caso do Corinthians, na prática, são 9. Então, aí já fica um valor baixo. O Corinthians até se anuncia os valores nesses termos, se vende aí, para mim é prejuízo. Então, o Duílio faz o mínimo, eu nem digo que acerta, porque os termos desse negócio envolvendo o Yuri Alberto já são bastante questionáveis, mas o Corinthians precisava a todo custo de um centroavante, topou dessa maneira, mas é algo... Imagine perder, depois de sair o Roger Guedes, você tem um ataque desfigurado, seria um peso muito impopular o presidente do Corinthians, em fim de mandato, tomar essa decisão com a chance de conquistar um título para salvar esse mandato em termos esportivos. Não é uma temporada confortável para o Corinthians, né? O Corinthians se dá o luxo de pensar em negócios. O Corinthians precisa muito pensar no campo. E como o Zupac falou, e acho que aí a direção do Corinthians foi bem, na dúvida nem pergunta se ele quer ir. Porque eu tenho medo dessa resposta, viu? Quer ir para a Premier League? Eu não vou fazer essa pergunta, não. É melhor não perguntar. Ô, Zupac, sobre ambiente, você tem conversado com o pessoal aí da comissão? Claro, pode completar a informação sobre o Yuri Alberto, mas a gente tem dúvida também dessa questão do próprio Vanderlei, da continuidade que você trazia mais cedo pra gente e da relação dele com outros integrantes aí da comissão técnica, Zupac.
Em relação à negociação, esse negócio de perguntar, isso pesou muito para o Murilo, por exemplo. O Corinthians vendeu o Murilo, primeiro porque já tinha se preparado para tal, né? Foi buscar o Veríssimo porque sabia que o Murilo já estava sendo assediado por clubes europeus, porque a proposta foi muito boa. E o próprio Murilo, eu fiquei sabendo isso, o Murilo falou para um integrante da comissão, da diretoria, falou, pô, eu vou marcar o Haaland. E o olho brilhava, sabe? Então ele vai para a Premier League, é mó grana, um aumento assim, estratosférico de salário. Você não vai falar não, né? E você já tem a reposição, né? Você não vai falar não. O caso do Yuri é diferente do caso do Murilo. Em relação ao Vanderlei, de fato existiram, né, algumas discordâncias, algumas discussões entre o Vanderlei Luxemburgo e o Bruno Mazziotti, né? E essa notícia tá circulando por aí. O Bruno, que é o chefe do núcleo médico e de saúde e performance do Corinthians, há uma divergência de olhar, né? O Bruno assumiu o Corinthians há pouco mais de um ano, né? Esse núcleo como um todo, para refazer os processos de cuidado de saúde dos jogadores. E isso fez diferença, né? Só para ter uma ideia, em 2023, o número de lesões musculares do Corinthians é 1/3 do que foi em 2022. Claro que tem temporada para correr ainda, mas ele é hoje de 1/3 do que foi toda a temporada 22, ou seja, o trabalho vem sendo bem feito. E há uma divergência, ou existiram algumas divergências entre os processos que o Bruno Mazziotti entendem que são inegociáveis para esse trabalho dar certo e valores que o Vanderlei acha que competem só à comissão técnica. E como o Bruno Mazziotti é um cara grande dentro do Corinthians, ele tem tamanho para argumentar com comissão técnica, houve esse embate, houve essa saída de faísca nos últimos dias. E isso tumultuou um pouco o ambiente. O que eu ouvi em relação à estabilidade do Vanderlei é que esses 2 próximos jogos podem ser importantes. Nada definitivo, é assim tão claro. Mas se toma uma pancada hoje, toma uma pancada domingo do Palmeiras, dependendo de como forem os 2 jogos, a estabilidade do Vanderlei pode mudar da água para o vinho. Então ela é uma semana muito importante para a estabilidade do Vanderlei Luxemburgo, especialmente em casos de 2 pancadas feias, hoje aqui e domingo contra o Palmeiras, Bruno. Mas tem um outro lado, né? Uma classificação hoje, uma vitória com o Palmeiras pode fortalecer o Corinthians para essa reta final da temporada também. A gente vai saber logo mais então, tá, Zupac? 9h30, nossa transmissão. Obrigado. Valeu, Paulo Andrade, Mário Marra, Zé Elias e Lili Nascimento aqui no gramado para esse grande jogo. A gente se vê em breve na programação.